Boa tarde a todos. Meu nome é Elaí e eu vou fazer o plantão de oração na tarde de hoje para a Associação Espírita Lauro Machado. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir a todos que colocassem jarra com água em cima da mesa ou copos com água para serem fluidificados pelo plano espiritual. O texto que eu vou ler hoje é um texto do livro Pão Nosso, escrito por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. E o nome do texto é Curas. E Jesus falou: E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: É chegado a vós o reino de Deus. Porque o reino de Deus é um tempo de paz, de alegria, né? De salvação. Então a pessoa se sente feliz. Se ela for curada, então, muito mais feliz, né? Esta parte está em Lucas, capítulo 10, versículo 9. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-lhes, de modo especial, aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não os interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte das enfermidades, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanta se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? É uma pergunta, né, meus irmãos? Está perguntando aí se Deus ia permitir a cura do nosso corpo só para que nós voltássemos a fazer ele ficar doente pelas nossas atitudes viciadas e tornar quebrá-la novamente, quebrar a nossa saúde novamente? É uma pergunta, né? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Me lembrei agora de que algumas doenças necessitam de remédios muito caros. Remédios que custam, uma dose custa 30, 40, 50 mil reais. Então, o Estado ou os convênios gastam esse dinheiro com a gente para a gente ficar curado? É justo que a gente, depois que ficou curado, torne a ter atitudes que nos levam a ficar doente novamente? Não é. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca de sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos.
Então, tem gente que não faz coisa errada, não é porque não queira, é porque não tem possibilidade. Porque se ele voltar a ter possibilidade, ele volta a cometer coisa errada. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou por seu espírito um novo dia no caminho redentor. Porque quando Jesus curava também, ele despendia de energias, né? De fluidos. Então a gente tem que valorizar essas coisas. O plano espiritual também. Ele depende dessas coisas para nos curar. Então a gente tem que valorizar isso daí, depois que ficarmos curados, né? Então eu fiz um pequeno entendimento desse texto assim. O reino de Deus está próximo. É a mensagem central do texto e quer dizer que é um tempo e lugar de justiça, paz e salvação, e está se manifestando através do ministério de Jesus e seus discípulos. Quando estamos num leito, imaginamos estar perdendo tempo numa cama, pois poderíamos estar fazendo outra coisa mais útil e prazerosa. Mas esse pensamento é enganoso. O tempo que estamos na cama é tempo de reflexão do tempo em que estávamos andando com saúde e não aproveitamos o tempo com sabedoria. Então, quando estivermos num leito e rogarmos aos médicos da terra e aos médicos espirituais a cura, devemos querer ardentemente desejar, após a cura do corpo físico, nos entregar mais às coisas espirituais, como leituras edificantes, a caridade, a pensamentos e sentimentos voltados ao bem, ao perdão, porque o perdão é um bem muito maior para quem perdoa do que para quem é perdoado. Quem perdoa fica livre do peso da mágoa, do desejo de vingar-se, livre da pessoa que lhe causou o mal. Perdão é ter saúde emocional. Perdão é virar a página, não deixar que aquele acontecimento te aprisione à pessoa que lhe feriu. O perdão é libertador. E Jesus, quando curava, falava: vai e não peques mais. Porque Jesus sabia que se voltassem a pecar, voltariam a ficar doentes. Ou então Jesus falava: a tua fé te curou. E Jesus ficava triste quando curava alguém que ele sabia que voltaria a pecar. Então agora vamos fazer a prece de Cáritas para a abertura do plantão de oração. Prece de Cáritas. Deus, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita.
e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos fazer a fluidificação das águas. Vamos pedir à equipe de fluidificação das águas, com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, que possa colocar o lenitivo necessário a cada um de nós, para os males físicos e espirituais, e que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas d'água das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos asilos, das creches, das escolas, dos abrigos, das instituições e das cadeias, para que todos tenham a oportunidade de se melhorar. Graças a Deus. Plantão de oração. E nesta mesma sintonia, vamos pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração, para a caixa azul dos encarnados, o caderno dos desencarnados, a higienização no lar, o caderno dos dependentes químicos, para todos os pedidos que recebemos pelas redes sociais e site. E também para todas as sintonias dos assistidos, trabalhadores e alunos que estão fazendo junto conosco. Quero pedir também por Daniel Costa Leões, Márcia Cássia Arantes, pela harmonia em todas as famílias, por todos os trabalhadores, por Larissa Dorigon da Silva, Beatriz Dorigon da Silva, Elisete Dorigon, por todos os países que estão em guerra, por Flávio Gonçalves da Silva pai, Flávio Gonçalves da Silva Júnior filho, que todos possam ser beneficiados dessa luz que vem do alto. E agora vamos agradecendo a espiritualidade, os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo. Aonde quer que estejamos, seja no lar, no trabalho, na rua, com muita luz e paz. Graças a Deus. E para encerrar, vamos fazendo o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja, graças a Deus. E assim eu agradeço a todos que fizeram o plantão de oração conosco. Espero contar com todos, encarnados e desencarnados, na próxima semana, no mesmo dia e horário. Um ótimo final de semana a todos. Muita luz e paz a todos. Que Deus os abençoe.